A primeira vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro proibiu a polícia de apreender ou conduzir crianças e adolescentes que estejam cometendo crimes. A Justiça atendeu a um pedido do Ministério Público que alegou que a Prefeitura do Rio violou um acordo com a promotoria sobre a questão da abordagem dos menores de idade. O órgão exige que as corporações militares apresentem os relatórios mensais com a quantidade de vezes em que a polícia foi acionada para abordar crianças e adolescentes, além de pedir os resultados dessas ações. A Justiça previu ainda uma multa de R$5 mil caso esses documentos não sejam apresentados. Você, Luiz Felipe Dávila, podemos só relembrar nossa audiência, com o advento das câmeras de segurança, é possível você apresentar para o público em geral esses crimes que são cometidos nas ruas, né, no passeio público, nas calçadas, sobretudo nas regiões turísticas. E no Rio de Janeiro não é incomum nós observarmos a ação de menores de idade, crianças e adolescentes. Menores cometem crimes, Luiz Felipe Dávila. Agora, quando você tira as ferramentas das autoridades, das forças policiais, para que eles coíbam esses crimes, aí dificilmente o cenário vai mudar, né, Dávila? De novo, a realidade versus a narrativa, né? Como bem sempre lembra aqui o Mota e o Beraldo, essa história de que o criminoso é uma vítima da sociedade, isso aí é justamente essa atitude. Como eles são vítimas da sociedade, não podemos abordá-lo. Logo, eles passam a ser usados como a infantaria do crime. Não tem nada melhor do crime organizado do que utilizar e empregar jovens que não podem mais ser abordados pela polícia para fazer o trabalho que o crime organizado espera que eles façam. É, na verdade, uma decisão que aumenta o senso de impunidade, transforma o jovem, infelizmente, na infantaria do crime organizado e aumenta a cada dia a insegurança do cidadão de bem, que não pode mais sair à rua tranquilo com o seu celular, com seus bens, com seus pertences e não sabe se volta vivo para casa. Que país é este, Caniato? Pois é, Mota, eu me lembro que você trouxe a notícia quando houve justamente a proibição dessa apreensão dos menores, né? Você até chegou a conversar com lideranças, integrantes da Polícia do Rio de Janeiro e a perplexidade dessas figuras com essa decisão. Enfim, agora a Justiça reforça essa proibição, Mota. Quanto é a multa, Caniato? 5 mil reais. Devia ser logo 50 mil reais, né? Devia estabelecer logo um padrão. É que nem a multa do X. Não fez uma coisa que foi ordenada, logo multa de 50 mil. Essa história é antiga, Caniato. Há mais de 6 anos atrás, eu e alguns moradores aqui do bairro fizemos uma reunião com a prefeitura, com o representante do judiciário, magistrado, Ministério Público, para falar sobre a questão dos menores infratores aqui. E o resultado foi zero, nenhum. Inclusive, presente nessa reunião estava um magistrado que já naquele tempo tinha dado uma ordem proibindo a polícia militar de parar os ônibus onde estavam jovens, crianças, que não tinham nem identificação nem dinheiro. Você imagina, você vai pegar um ônibus de um local distante para ir para a praia, você não leva nenhum tipo de identificação e nem dinheiro. Mas como é que eles andam de ônibus? Eles sequestram o ônibus, eles entram no ônibus e dizem para o motorista: leva a gente, senão vai ficar ruim para você. A polícia fez operações e o juiz deu uma ordem proibindo essas operações, porque disse que estavam violando o direito dos jovens de ir e vir. O melhor instrumento da segurança pública no Rio de Janeiro é o tempo chuvoso, porque, em geral, a bandidagem fica em casa. Agora, nos dias de temperatura mais quente, como que está ocorrendo esses dias aqui no Rio? As cenas são de terror. São bandos de adolescentes em conflito com a lei, vagando pelas ruas, pelas calçadas, pelas praias, em busca de vítimas, sem fazer nenhum esforço para esconder isso. Eu já presenciei inúmeros assaltos, já corri atrás desses bandidos
inúmeras vezes. A tática deles é brutal. Eles agridem em bando, são como um enxame, caem em cima das pessoas. Eles preferem mulheres, de preferência grávidas, carregando crianças, ou idosos. Não faz muito tempo morreu um idoso em Copacabana, empurrado por um desses criminosos. A polícia sabe quem eles são e sabe de onde vêm e como chegam nas praias. E através de práticas de patrulhamento e abordagem, a polícia pode mitigar muito o problema, se deixassem a polícia trabalhar. Mas, por razões que não vai dar para explicar aqui, o sistema de justiça criminal do Brasil tem uma afeição especial pelos criminosos e despreza as vítimas. As vítimas não entram na história. Essa é a explicação dessa notícia. Essa é a explicação, Caniato, para o fato de criminosos perigosos serem chamados de adolescentes em conflito com a lei. É uma expressão ideológica que deixa claro, lógico, o problema está com a lei. Senão, como é que o adolescente ia ter conflito com ela? O problema está com a lei, o problema está com a polícia. Vamos impedir a polícia de trabalhar. Essa é a solução para a segurança pública do Brasil. Beraldo, antes de passar para você, vou ler um trecho da decisão da juíza que determinou que as forças policiais se abstenham de realizar apreensão e condução de adolescentes, salvo em caso de flagrante delito de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, conforme previsto no acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu fico pensando, então, trabalho preventivo não vai adiantar de nada, né, Beraldo? Caniato, não é por acaso que o Rio de Janeiro encontra-se na situação que está. E, assim, outra coisa que me chama muita atenção é como as autoridades lidam com esse cenário absurdo, grotesco, que transformou o Rio de Janeiro numa terra absolutamente sem lei. Houve um vídeo que circulou pelas redes nesse final de semana de uma família que estava num carro, por acaso eles estavam gravando, era à noite, se não me engano, na linha amarela, uma das vias principais que cortam de forma expressa a cidade, e ao saírem numa alça de acesso, são parados por um carro que estava à frente, sai uma pessoa armada, eles dão ré, tentando, enfim, numa reação que até é uma reação extremamente perigosa, porque o bandido dispara vários tiros contra esse carro, contra essa família, que consegue fugir. E aí, o que me chama a atenção é a reação do prefeito. A reação do prefeito é colocar a culpa no governador, dizendo, olha, segurança pública é assunto do governador. Por que o prefeito fez isso? Porque o concorrente dele na eleição é um delegado que tem como bandeira a segurança pública e é apoiado ou é do partido do governador. Veja como tudo se resume a um interesse eleitoreiro, porque a culpa é também do prefeito. Quem quer ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro tem que saber da sua responsabilidade e obrigação para evitar que estes adolescentes, tadinhos, tão bonzinhos, pobres crianças inocentes, para que essas crianças não sejam abordadas, o fundamental é que elas não caiam nas mãos do crime. Para elas não caírem na mão do crime, é a prefeitura que tem que primeiro oferecer escola de qualidade, escola que retenha os jovens na escola, estudando, praticando esportes, num ambiente seguro, num ambiente com uma infraestrutura que estimule o jovem, que consiga concorrer, porque sejamos claros, o jovem hoje ele pode ir para casa, ficar no sofá fazendo nada, com um telefone celular na mão, jogando no lixo o seu tempo, aprendendo um monte de bobagem. Então a escola tem que ser um ambiente de convivência que concorra com esse tipo de atividade que o jovem hoje é tentado a fazer. E a partir de uma atuação para valer da prefeitura, que impeça áreas da cidade serem completamente controladas pelo crime organizado, a ponto de funcionários ligados à prefeitura sequer poderem entrar nessas áreas,
Se o prefeito não assume responsabilidade também, não adianta ficar apontando o dedo para o governador, porque o governador, além da sua responsabilidade, lida com esse tipo de situação. Como é que pode uma decisão judicial que simplesmente ignora a realidade dos fatos numa cidade absolutamente violenta como o Rio de Janeiro? Estão achando o quê? Que adolescente no Rio de Janeiro, que vem desse ambiente de criminalidade dominante, são bonzinhos? São pobres coitados? Não. Aos 8, 9 anos de idade, estão fumando cigarro na rua. Estão crescendo vendo os poderosos segurando o fuzil serem reverenciados na sociedade, ali onde eles convivem. O exemplo de poder, de dinheiro, de ostentação é o criminoso, não é o pai e a mãe trabalhador. Então essas pessoas, esses jovens, crescem com uma referência absolutamente deturpada do que é a vida de verdade, do que é ser uma pessoa séria, uma pessoa correta. E aí vários entram para o crime, às vezes nem como uma atividade, mas se está ali, está dando mole, por que eu não vou pegar? Vou sair com os meus amigos para tomar um dinheiro aí do ônibus, como o Mota sempre traz o exemplo aqui, dessa garotada que entra nos ônibus, rouba todo mundo e então depois vai para casa. Se você perguntar para ele, é igual o sujeito que cheira cocaína, fuma maconha por 20, 30 anos e fala que não é viciado. Para ele é uma coisa do cotidiano. Ele poderia ir passear no shopping, ele poderia fazer uma outra coisa com os amigos, não, mas eles vão lá, roubam, dão risada depois, dividem ali o fruto do roubo e vão gastar com qualquer bobagem, com maconha, com cocaína, com qualquer porcaria. Então, assim, ignorar essa realidade, achar que jovem, no Rio de Janeiro, sobretudo, é bonzinho, é tadinho, é vítima da polícia, que a polícia é muito truculenta, é ignorar a realidade dos fatos. E temos que acabar com esse negócio de maioridade penal. Isso é um absurdo. Crianças estão matando, estuprando, roubando como adultos. Então precisamos tratar deste assunto de frente, Canhata. É absolutamente revoltante esse tipo de coisa. Programa Os Pingos nos Is, a notícia em destaque: no Rio de Janeiro, a justiça proibiu a polícia de apreender menores de idade. Agora, Dávila, a gente precisa só trazer um ponto destacado pelo Beraldo, porque eu vejo muitas manifestações de juristas, inclusive, que defendem que muitos posicionamentos da justiça e também as defesas, os argumentos usados pelos ministérios públicos nos estados estão completamente desconectados com a realidade quando a gente fala de crianças e adolescentes envolvidos com a criminalidade. E aí eu preciso perguntar para você, diante dessa onda de criminalidade que a gente observa, estamos em um momento para começar a debater a redução da maioridade penal? Estamos preparados para isso? Já há maturidade por parte do Congresso Nacional para tratar desse tema? Ou você acha que, por mais que muitos defendam, dificilmente isso vai avançar, Dávila? Canhato, se fizer um plebiscito sobre esse tema, você verá que terá apoio maciço da opinião pública brasileira e dos cidadãos brasileiros. Porque, na verdade, é o cidadão, o dia a dia, que é vítima dessa violência de delinquentes juvenis. Não são aqueles cercados de segurança, vivendo em palácios em Brasília, que podem ter uma atitude completamente distante do que está ocorrendo nas ruas das principais cidades brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro. Então é só fazer uma consulta popular que você verá que terá apoio maciço. E mais do que isso, países liberais, democracias plenas, como é o caso da Inglaterra e dos Estados Unidos, menor delinquente que comete crime vai para a cadeia assim e vai ficar muito tempo encarcerado. Não tem esse negócio. Por quê? Porque é a noção da liberdade com responsabilidade. Quem faz escolha errada tem que pagar pela escolha errada. Esse é o preço que se paga num país livre por ter atitudes que somos responsáveis por elas. Sabemos, antes de cometer um crime, as consequências, se for pego. Por isso, liberdade com responsabilidade não tem nada a ver com 18 anos. Tem a ver desde que você nasce num país e começa a aprender desde criança
os seus deveres e responsabilidades e direitos. Mas isso, Candiato, é uma coisa interessante. Na Constituição brasileira, como bem nos lembrou o saudoso Roberto Campos, há apenas 4 menções para a palavra deveres e há centenas de menções para a palavra direitos. É essa descompensação que se cria uma sociedade que não consegue valorizar os seus deveres e só pensa nos seus direitos. Principalmente autoridades que gostam de revestir o direito com a sua visão esquerdista para justificar um país desigual, impune, porque nós não conseguimos transferir o senso de responsabilidade e de dever para a pena. Por isso, o Brasil é um país que tem recorde de homicídios, é um país inseguro, é um país violento, porque não colocamos o senso de responsabilidade à frente do senso de que a desigualdade é fruto da injustiça social e não da ausência de responsabilidade. A proteção, a tutela do Estado a crianças e adolescentes envolvidos com a criminalidade e também as discussões que defendem a redução da maioridade penal. Quer fechar, fazer seu complemento, Mota? Quero dizer, isso que a gente está vendo é fruto de um processo que começa na escola, né? Então, você, logo nos primeiros anos, aprende que o capitalismo é um sistema injusto, que os ricos exploram os pobres, né? Que o bandido é um pobre coitado, ele só está se rebelando contra esse sistema injusto. Você aprende isso em todo o ensino fundamental, depois você aprende isso no ensino médio, depois você vai para uma faculdade, deixa eu ver aqui, uma faculdade de Direito, por exemplo, só para dar um exemplo. E aí no primeiro semestre, antes de te explicarem o que é o direito, você recebe um livro Vigiar e Punir, do marxista Michel Foucault, que diz todas essas coisas que, na verdade, a polícia, o sistema de justiça, são ferramentas de opressão capitalista. Aí um dia você, né, depois de 4 anos ouvindo essas asneiras, de ouvindo falar do garantismo penal, do Luigi Ferrajoli, que é uma ideia que diz o seguinte: você tem que se preocupar com as garantias e os direitos dos presos, esquece a vítima. Esse garantismo não vale quando é crime de opinião, tá, gente? Aí abre uma exceção e aí o preso não tem direito nenhum. Mas esse preso violento, sequestrador, estuprador, ele tem que ter todo tipo de garantia de direito, ele tem que sair o mais rápido possível da prisão. Depois, Caniato, de você passar o ensino todo e a faculdade aprendendo tudo isso, e de ouvir na mídia, né, essas histórias todas de brutalidade policial, aí você faz um concurso público. Você passa e você se torna, não sei, defensor público, procurador, promotor de justiça ou até magistrado. Adivinhe que tipo de decisão você vai tomar. Você vai tomar decisões no sentido de corrigir esse mundo injusto, esse sistema que privilegia os ricos. Então, quando aparece um assaltante na sua frente ou um bandido, você vai querer dar a menor pena possível para ele, porque na sua visão isso é uma forma de corrigir a injustiça. Agora, o que dirá, então, um sujeito que é criminoso e que tem menos de 18 anos, né? Se o Roberto Campos falava isso da Constituição, criticava, ele dizia que era eu esqueci a frase agora, era um catálogo de utopias e com a regulamentação minuciosa do efêmero, se eu não me engano, essa é a frase. Bom, imagina se ele tivesse visto o que é o ECA e a lei do SINASE, do Sistema Nacional Socioeducativo. O Roberto Campos ia infartar, porque isso aí multiplicado por 1000. Quando você pega o ECA, dá vontade de chorar, porque lá diz que as crianças têm direito a casa, comida, alimentação balanceada, lazer, afeição, tem direito a tudo. E aí, curioso, você sai nas ruas do Brasil, tá cheio de criança pedindo esmola, tá cheio de moleque servindo de avião para traficante de drogas. Então, em que mundo é que essas pessoas vivem para tomar decisões como essa? Eu sei qual é o mundo. É um mundo que começou lá no ensino fundamental
e chegou até, hoje em dia, até o doutorado. Pode entrar em qualquer universidade brasileira, porque é isso que você vai encontrar lá.